Já há tantos anos que a Sala fazia conta que vem a este anfiteatro para ver sessões deste tipo. Portanto, é um nosso amigo. Além disso, passa a sua vida, os seus anos a fazer divulgação da ciência em diferentes escolas. Já recebeu para aí, possivelmente, todas as escolas do país, ou pouco tempo falta para isso. E, portanto, se calhar, muitos de vocês também já o conheceram aqui da escola lá, da Padre Francisco e da escola aqui de Torres Vedras. Então, o professor Jorge Fava é, na realidade, um cientista, um biólogo, portanto, é licenciado em Ciências Biológicas, é doutorado em Biologia, tem uma carreira extensíssima, com inúmeras publicações científicas, portanto, publicadas em diferentes suportes, diferentes livros publicados, e tem também uma carreira de campo extremamente vasta e muito rica. Portanto, o professor vai estar habituado a lutar pela África, pela América, e, portanto, é um profundo conhecedor da flora, quer europeia, quer africana, quer americana, e vai hoje falar-vos da sua experiência, portanto, da sua experiência de vida como biólogo, como investigador, e tal que o toca muito, portanto, como botânico, como biólogo, como ambientalista, como cidadão, e é a questão da biodiversidade e da sua importância e da sua relevância. Pronto, não quero ocupar mais tempo e deixo-vos então com o professor Jorge Paiva, que vai falar da relevância da biodiversidade, que é um assunto que daqui a uns meses, portanto, quando entrarem no componente da biologia, vão justamente iniciar o programa da biologia pelas questões da biodiversidade. Portanto, vamos antecipar em relação a essa parte do programa. Portanto, peço a vossa atenção para o professor Dr. Jorge Paiva e para a sua palestra. Muito obrigado. Eu agradeço sempre aos meus colegas a oportunidade que me dão de vir conversar com gente jovem. Eu tenho 6 netos e não me pode acontecer na vossa geração o que tem vindo a acontecer nas gerações anteriores e na minha. Se continuar a acontecerem os desastres, que a gente não tem a percepção deles, os desastres ambientais têm vindo a acontecer, eu já tenho dúvidas se os meus netos chegam à minha idade, na gaiola onde nós estamos. Como é que isso é possível? Como é que é possível que toda a gente perceba isso? É preciso que toda a gente perceba isso, perceba o que é que está a acontecer, e é por isso que eu venho conversar convosco, que é para vocês não terem os políticos que a minha geração teve. Políticos, não estou a falar dos políticos portugueses, estou a falar de políticos no geral. Não fazem a mínima ideia do que está a acontecer. Por mais que se queira explicar, só pensam no dinheiro. A crise atual não é uma crise política, é uma crise provocada pelo poder financeiro. E isto é muito mau. Vamos ver. E depois fazem dias comemorativos para ficar no papel. Eu sou contra os dias comemorativos. Absolutamente contra. No dia do pai, com meus filhos nem me telefonam. Sou contra. Não podem lembrar-se do pai só nesse dia. Sou contra todos os dias comemorativos. Os dias comemorativos foram feitos para se gastar dinheiro. Não te esqueças que é o dia dos namorados, compra uma coisa para namorar. Não te esqueças que é o dia do pai, compra uma coisa para o pai. Não te esqueças que é o dia da floresta, compra uma árvore. É só isto, penso. Foi criado para isso. Sou contra os dias comemorativos. Todos. Sem exceção. No dia da mãe eu não dava nada à minha mãe. Enquanto ela foi viva. Dava todas as vezes que ia ver, levava-lhe flores. Ainda faço isso hoje. Vou ver uma neta, levo flores. Vou ver uma pessoa amiga, levo sempre flores. Eu sou botânico, eu gosto de flores. Mas agora vamos ver. O ano passado foi o ano da biodiversidade. Este ano é o ano das florestas. Essas duas coisas estão relacionadas. E nós vamos falar sobre a biodiversidade, que é um palavrão que não estava não existia quando eu era da vossa idade. Não existia. Não está em nenhum dicionário antigo. Porquê? Porque a língua portuguesa é dinâmica, vai adquirindo novas palavras. Todas as línguas são dinâmicas. Só há uma língua que não é dinâmica, que é o latim. Porquê? Não há nenhum país que fale latim.
só. Portanto, é uma língua estática. É por isso que é a língua científica. Quando eu descrevo uma espécie nova de uma planta, tenho que a descrever em latim. Que é para ser sempre a mesma coisa e para não vir um chinês e um filar porque não foi escrito em chinês, não vir etc. Por aí fora. Não vir um francês dizer que descreveu em inglês e não descreveu em francês. A regra internacional é essa. Então vamos perceber que há muitas palavras que não estavam na língua portuguesa quando Dom Afonso Henriques tornou isto independente. Sabiam lá o que era futebol? Não sabiam. Não existia. Então vamos ver, esta palavra biodiversidade, vocês sabem, mas eu devo-vos dizer que 80% da população portuguesa não sabe o que é biodiversidade. E 95% dos nossos políticos não sabem. Bio, sabem que é vida, diversidade, diversidade da vida. Porquê é que isto é importante? Biodiversidade. Biodiversidade da vida são todos os seres vivos que cá estão. Porquê é que isto é importante? É isso que eu venho explicar, em primeiro lugar. Vamos começar a raciocinar. Para começarmos a perceber. Muitos de vocês vieram para a escola hoje de automóvel ou de caminhonete. Não é? Um automóvel para trabalhar, o que é preciso pôr no depósito? Combustível. Isso, combustível. Uma resposta. Se eu pergunto a um pequenino, eles dizem logo, gasolina. Eu falo sobre biodiversidade para pré-primárias. Ainda a semana passada fiz. É diferente. Não mostro uma figura dessas. Nenhuma das figuras que vocês vão ver. É diferente. A conversa é diferente. E eles respondem logo, a gasolina. Outros ainda dizem gasóleo. Uma vez um pequenino de 3 anos disse-me que era água. Portanto, isto toda a gente sabe. Mas nós sabemos esta palavra combustível. Porque o combustível pode ser gasolina, gasóleo, pode ser gás, pode ser álcool, como a álcool no Brasil. Pode ser o óleo vegetal. Óleo, não é preciso ser vegetal. Pode ser óleo, que é um líquido. O que é que têm de comum estas substâncias? Têm todos, sem exceção de nenhum carbono. Podem ter hidrogênio, podem ter oxigênio, mas carbono todas têm. Muito bem. Pois, nós enchemos o depósito, quer seja o depósito dos motores de uma fábrica, quer seja dos motores dos veículos, e o motor não trabalha. A gente tem que provocar uma reação. Nas fábricas, provoca a reação carregando num interruptor. Vai fazer saltar, está ligado à eletricidade, vai fazer saltar uma faísca que vai queimar o combustível. Nos veículos automóveis, a gente faz isso com uma chave que tem um acumulador de eletricidade, que é a bateria, salta uma faísca que vai queimar o combustível. Esta reação de queimar o combustível chama-se combustão. É uma combustão. E esta reação de combustão é uma reação muito interessante, porque qualquer reação química formam sempre outros compostos que nestes motores mecânicos não ficam ali acumulados, saem por um tubo de escape. E o que é que sai? A oxidação do carbono, CO2, CO, etc. Sai. Mas é uma reação química interessante porque é uma reação que liberta calor, liberta energia, é exotérmica. Porque há reações químicas endotérmicas. Para se darem é preciso fornecer calor ao sistema. São endotérmicas. E eu, aos pequenitos, dou-lhes um exemplo muito simples. Vocês põem batatas numa panela com água. Não cozem. Para cozer o que é preciso? É preciso pôr o lume ferver. É preciso fornecer energia ao sistema. É preciso fornecer energia ao sistema. A batata, os produtos químicos da batata transformam-se noutros. A batata fica com outros produtos mais bons que nós comemos. Fora os outros produtos, onde sai? A gente vê sair fumo. E vê que a água fica turva. Formam-se sempre outros compostos. Portanto, a reação de combustão é uma reação química exotérmica que liberta energia, essa energia, esse calor que faz com que os motores trabalhem. Isto é, motores mecânicos. O nosso corpo está cheio de motores biológicos. Cheio. Está aqui um motor que está a fazer andar de uma com a outra, que é um motor muscular. Está aqui um motor a encher-me e esvaziar os pulmões e eu dar por isso, que é o diafragma. Está um motor cerebral que me está a fazer raciocinar. Está aqui um motor fundamental que está sempre a bater.
Se isto são motores, precisa de combustível. E esse combustível tem que ter carbono. E vocês, antes de virem para a escola, puseram combustível no depósito. É que a gente chama estouro. Já se chamava estouro, mas posso lhe chamar depósito. Também exemplo uma coisa que tens comido hoje de manhã. Pão. Pão é farinha. É hidrato de carbono. Carbono, hidrogênio e oxigênio. De onde vem? Plantas. Houve quem bebesse leite. Leite tem lípidos, tem gordura. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Vem de onde? De animais. Houve quem comesse iogurte. Iogurte tem a mesma, tem do animal. Mas o iogurte tem um outro ser vivo que transformou o leite em iogurte, que são as levaduras. Levadura não é animal, nem planta. É outro ser. Então, os seres vivos, os animais, as plantas, que são tudo seres vivos, a biodiversidade é o nosso combustível. Sem os outros cá estarem na gaiola onde estamos metidos, que é a Terra, não vamos conseguir sobreviver. É isto que os nossos políticos não percebem. Porque eu já disse, isso não é o dinheiro muito importante. Eu ponho uma pessoa cheia, com os bolsos cheios e com uma mala cheia de euros, milhares de euros, e ponho no deserto do Saara e diz assim, agora vem daqui buscar, daqui a um mês encontro um morto, rico, mas morto, porque não tinha comida para comprar. E ponho uma pessoa, que eu já fiz, eu estive na Amazónia, destino, e disse, agora levem tudo, venham-me cá buscar daqui a 15 dias. Cheguei ao pé do Ribeiro. Portanto, sem nada, sem dinheiro, sem roupa, sem património nenhum material. 15 dias depois, eu estava vivo. Porquê? Porque estava à custa da biodiversidade da floresta. Eu comi tudo que os macacos comiam. Não é o dinheiro fundamental, é a biodiversidade. É isto que a minha geração não percebeu. Sem a biodiversidade não vamos conseguir sobreviver. Estamos entendidos? Pronto. É a primeira. E depois está-se. É engraçado que a gente, às vezes, está com frio, começa a comer e diz assim, ai, comecei a comer, já estou a ficar mais quente. Pois é. Está-se a dar a combustão que a gente chama de digestão. Formam-se outros produtos. Sai pelo tubo de escape. Igual. É igual, não é? Mas há uma coisa interessantíssima. É que os motores biológicos são dos seres vivos. E os seres vivos crescem. O motor de uma fábrica não cresce. Um automóvel não cresce, está sempre parado. E para crescer, as células têm que se dividir. Eu já não estou a crescer, mas todos os dias também estou ainda a dar células vivas. Sempre que a gente lava as mãos, a gente lava a cara, estão a sair células. A gente é que não dá por isso. E estamos sempre a produzir. Mas a gente faz um golpe. Depois o golpe vai sarar. Produzimos outras células para substituir aquelas. Portanto, todos os dias produzimos células. E uma célula, para se dividir, precisa de energia. É um fenómeno energético. Então tem que ter substâncias combustíveis lá dentro. Como é que os seres vivos fazem isso? Uma coisa que não acontece nos motores mecânicos. Eu vou apagar a luz para a gente ver aquilo. É melhor ver as figuras, não é? Pronto. E não precisam de ver a mim, só precisam de ver as figuras. Ora bem, como é que fazem? Mandam as substâncias combustíveis, os animais, mandam para todas as células através de um líquido que a gente chama de sangue. Sangue arterial e o sangue venoso, que vai através dos tubos, as artérias e as veias. E as plantas mandam através de um líquido, que é o sangue delas, que a gente chama seiva. Seiva bruta é seiva elaborada, que vai através de uns tubos que se chamam líber e leite. Igual. Igual. E é engraçado que às vezes as senhoras dizem, a minha máquina de lavar está boa, mas por que a máquina não trabalha? E chama um técnico. E vem o técnico diz, é o torneiro, é o tubo que está entupido, está cheio de calcário. O que é que ele faz? Corta aquele pedaço do tubo que está cheio de calcário e põe lá outro, não é? E a máquina trabalha. Eu, por exemplo, o nosso corpo, nós temos
as veias e as artérias que eu tenho são aquelas com que eu nasci. Se eu não morrer com uma doença qualquer, vão-me entupir, podem ter a certeza absoluta. Então, morreu, teve um acidente vascular. Um acidente vascular é um tubo. Então, se é ao pé, se é uma artéria ao pé do coração, pá, top, parou. Entendido? Chama-se acidente vascular. Se é cá em cima, que é o motor cerebral, teve um acidente vascular cerebral. Estamos entendidos? E às vezes, teve um acidente vascular e ficou sem mexer os braços, mas está vivo. Porque ficou sem irrigar o motor que comandava aquela parte. Estamos a entender isto? Agora, os médicos, quando os nossos tubos ao pé do coração estão a tapar, estão a entupir, o que é que fazem? A mesma coisa que o torneiro. Vão buscar um bocado de um tubo que não esteja entupido, que é o da perna da pessoa, que é para não haver reação, abrem o peito, tiram aquele bocadinho do tubo que está, da artéria que está entupido e põem ao outro. Eu chamo aos cirurgiões que fazem isso, que chamam bypass. São os torneiros do corpo humano. É isso. Agora, o que é engraçado é que as plantas não morrem de acidente vascular. Porquê? Todos os anos as plantas dão vasos novos. Todos os anos, pelo menos 2 vezes por ano. E às vezes, até para saber a idade das plantas, cortam uma árvore e contam os anéis para saber a idade. Portanto, como não tem acidentes vasculares, quem é que dura mais? Um animal ou uma planta? A planta. Não há nenhum animal com 4.600 anos. Como há no dinheiro. Não há. Os animais, 100 e poucos anos no máximo. Portanto, as plantas duram mais que os animais. Primeiro, isto é muito importante para nós percebermos o que vem aí a seguir. Mas quando uma célula se divide, tem que se dividir primeiro uma coisinha pequenina que ela tem lá dentro, que se chama núcleo. E o núcleo, no núcleo está uma substância muito importante que se chama DNA, que é a que transmite os caracteres, não é? E como é que eu explico aos pequenitos da pré-primária o que é DNA? Muito simples. Sabem o que eu lhes digo? Sabem o que é o DNA? Está uma coisinha pequenina que a gente tem dentro da célula. Olha, quando eu nasci fiquei parecido com um javali ou fiquei parecido com uma pessoa? Fiquei parecido com uma pessoa. Então isso é o DNA que comanda isso. É uma substância química que comanda isso. Somos parecidos uns com os outros, que é o DNA que comanda isso. E o DNA é uma substância química que tem carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto. Então, como uma célula, quando se divide, tem que se dividir primeiro o núcleo, nós temos que ter azoto suficiente para irmos dando mais azoto para formar mais núcleos, não é? É por isso que os motores biológicos precisam de um combustível que tenha azoto. Quem são? As proteínas, a carne, o peixe. É por isso que não se dá carne moída, nem peixe moído aos automóveis. Não é preciso. Era só gastar dinheiro. Mas não quer dizer que eles não trabalhassem. Mas não é preciso. Porque não crescem, não precisam de um combustível com azoto. E sabem o que é que acontece quando nós comemos um bife? Estamos a comer azoto demais. Os núcleos são microscópicos. E o azoto é brutalmente tóxico. Quando a gente ingere as proteínas, aproveita o que tem de azoto e tem que deitar o resto do azoto fora imediatamente. Não podemos estar à espera que o nosso tubo de escape funcione. O nosso tubo de escape normal funciona uma vez por dia. Vamos à casa de banho. Né? Uma vez por dia. Às vezes, só exceto quando estamos com diarreia. Ora bem. Então temos que ter um tubo de escape para o azoto. Temos que o deitar fora imediatamente. É o aparelho urinário. É a urina. É o nosso tubo de escape para o azoto. E por isso, os motores mecânicos só têm um tubo de escape. E os seres vivos têm que ter 2 tubos de escape. Um para o azoto, o outro para os produtos da combustão e outro para o azoto. Então o azoto é muito tóxico. Se é muito tóxico, já vão ver os autocarros caros. Se é muito tóxico, a urina é tóxica. Não é? A urina é muito tóxica. E então, se vocês quiserem, quando forem para casa, se tiverem avós velhinhos, pergunta,
particularmente se forem agricultores, porque os agricultores antigamente eram as pessoas que tinham mais feridas com pus nas mãos, porque quando faziam feridas nas mãos, como tinham que mexer a terra e mexer no estrume, essas feridas ficavam infectadas com pus. Sabem como é que se curava? Esfregando as mãos com urina. Curava-se. Eu sou do tempo que não havia antibiótico. O antibiótico, Fleming descobriu o antibiótico em 1940 e tal. Eu nasci em 1983. Portanto, não havia antibióticos. E curava-se. E eu ainda, na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, quando as crianças têm infecções oculares nos olhos, as mães esfregam, não têm medicamentos, esfregam urina nos olhos dos miúdos e curam a infecção. Portanto, a urina foi um desinfetante já usado há muitos anos. E devo-vos dizer, quando não havia antibióticos, disse-me o meu dentista que na primeira metade do século passado os dentistas portugueses mandavam para os colegas franceses uns fresquinhos com um líquido amarelo que diziam: olha, quando vos aparecerem doentes com abscessos na boca, deem a bochechar isto e curava logo o abscesso. E este ano, em janeiro, fui a esse meu dentista, na minha revisão habitual, e ele disse-me: olha, ainda bem que você aí vem, tenho aqui um artigo para si. E deu-me um artigo, e neste artigo tem um título, está em uma língua estrangeira, é um título que diz assim: a urina dos íberos. Um medicamento, portanto, é no capítulo 1 deste livro. A urina dos íberos, o primeiro científico. Os íberos eram o povo que existia na Península Ibérica, não é? Portugal e Espanha. E então os romanos, quando cá chegaram, viram que os íberos, quando tinham doenças, quando tinham febre, bebiam urina e curavam. E então eles convenceram-se que a urina dos íberos é que era boa para tratar doenças. E então levavam para Roma nos recipientes especiais de ónix, diz aqui, aquela urina, porque aquilo era para curar doenças em Roma, porque julgavam que só a urina dos íberos é que curava. Mas quando a gente chegou à Groenlândia e encontrou os esquimós, quando estavam doentes, o esquimó varão bebia a urina da mulher. E quando ela estava doente, bebia a urina do marido. Isto parece horrível, não é? Parece horrível, mas vamos ver. As plantas também crescem, se elas também se dividem, também precisam de azoto e também precisam de combustível. Mas eu não vejo as plantas com boca. Já vamos ver como é que elas fazem. Não precisam ter boca. Elas produzem as substâncias que precisam. Portanto, tem que ter azoto. E tem que deitar o azoto que não utilizam, tem que deitar fora. Por onde? Eu não tenho aparelho urinário. Por todo o corpo. Todo o corpo. Nas folhas, no local. E é por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim: eu não tomo medicamentos. Quando estou constipado, eu tomo um chá forte. Pois é, até que lhe pôr açúcar, não tem? É amargo, que é a urina da planta. Beberam café? Beberam a urina da planta? Que a gente chama alcaloide. Bebem, engolem. Portanto, esta coisa de bochechar com urina é igual. É só bochechar. É a mesma coisa que bochechar com chá. Eu, qualquer dia, vou fazer uma experiência lá no bar em Coimbra. Vou fazer um chá que fica assim amarelado. Vou lá pôr um frasco, um copo também com urina. Vou pôr açúcar nos dois. E ainda há de haver pessoas que me dizem assim: este é muito melhor. Ora bem. Já vão ver onde eu quero chegar. Quando apareceu a indústria farmacêutica que via que as pessoas se tratavam com chás, com infusões, com folhas maceradas nas feridas, também tiravam dos animais, a indústria farmacêutica o que é que fez? Extrai esses produtos
concentra-os e vende-os sob a forma de medicamentos. Podem ser comprimidos, xaropes, injeções. Quando estão a tomar um comprimido, normalmente estão a tomar a urina da planta concentrada. Ora, esses produtos são tóxicos. E então, o produto concentrado é mais tóxico. Então, alguns medicamentos são tão tóxicos só com receita médica. E alguns são tão tóxicos, que têm que ser administrados por um médico ou por um enfermeiro. Chamam a isso quimioterapia. Tudo isto é quimioterapia. Tudo isto são produtos químicos. Tóxicos. Então eu pergunto, qual é mais tóxico? O medicamento ou o chá? Tirado da planta. O medicamento. É por isso que há muita gente que hoje não quer tomar medicamentos. Aí eu trato-me diretamente das plantas e dos animais. E é preciso ver, então os medicamentos vêm de onde? Das plantas, dos animais. Olha, 80% dos medicamentos são extraídos de plantas. Só 10% é que são extraídos de animais. Porquê que é mais de plantas do que de animais? Coitadinhas, estão quietas. É mais fácil de cortar e de apanhar e de cultivar. Porque para os animais é preciso arranjar casal para se reproduzir e depois andar atrás deles para os apanhar para tirar as substâncias. Mais fácil. Por isso que há mais medicamentos extraídos das plantas. Então, as plantas, os animais, os outros seres vivos, estão os medicamentos também. Então, nós sem a biodiversidade não vamos ter o combustível que nós precisamos para viver, os medicamentos para tratar as doenças, o vestuário para nos vestir, o mobiliário e até o petróleo. Portanto, nós sem os outros não vamos mesmo conseguir sobreviver sem a biodiversidade. E já vimos então que os medicamentos são mais tóxicos, por isso há pessoas que preferem tratar-se diretamente a partir das plantas. Sabem como é que chamam estas pessoas? Naturopatas. Porque tratam-se por naturopatia. Não por medicina, por naturopatia. E então houve uma revista que fez uma entrevista, foi fazer uma entrevista com, foi a Visão aqui há 2 anos, 2 anos ou ano passado, não sei, tinha que ver aqui, e foi entrevistar-os, fez um artigo sobre a naturopatia. E tem uma página de uma técnica que os naturopatas usam. Urinoterapia. Aconselham a beber, em vez de beber um chá de manhã, eles bebem um copinho de urina de manhã para desinfetar. Há quem beba um chá. Há pessoas que dizem assim, eu antes de deitar bebo sempre um chá para desinfetar. Pois é a mesma coisa que beber um copinho de urina. Sabem o que é que acontece? Eles aconselham a não beber a primeira urina que se faz de manhã. Porquê? É mais tóxico. É mais tóxico. Ora bem, agora, nós agora vamos ver que nós somos um animal especial na biodiversidade. Enquanto os outros animais dependem da biodiversidade, nós dependemos da elevada biodiversidade. E agora vamos ver que há seres vivos que não precisam nada dos outros. Porque nós não vemos que as plantas não têm boca, não têm aparelho digestivo. Porquê? Porque tem vida. Agora só para você. Mas eu as plantas, o que é que fazem? Agarram no calor do sol e vão pôr a sua panela a ferver. E vão buscar o carbono aonde? Ou que os outros deitam. Eu tenho que utilizar o vosso. O meu, a filha deu-lhe o balagaio, já não sei onde é que está o vosso. Isso mesmo. Já está. É que este coitadinho teve um acidente. Eu aponto para o dedo, que é melhor. Vão buscar o carbono, que sai do tubo de escape de todos os outros motores, sob a forma de CO2, tem oxigênio, e vão buscar o hidrogênio ao vapor de água. E os outros elementos na atmosfera ou no solo. Às vezes os agricultores têm que pôr adubos com azoto, que elas precisam.
E eles produzem essas substâncias todas, fazem uma reação química endotética e não precisam nada dos outros, só precisam de uma coisa: estar ao sol. Nem precisam de estar no chão. Já viram aí, agora já se vendem muito, plantas que estão penduradas. E quando estamos numa floresta tropical com árvores de 100 metros de altura, tem outras árvores de 15 metros de altura penduradas nelas. Estão penduradas porquê? Porque lá em cima chegam ao sol, têm luz. Portanto, só precisam estar ao sol. Não há nenhuma planta que se desenvolva às escuras. E então, produzem essas substâncias todas. Hidratos de carbono, farinhas, os açúcares, gorduras, líquidos. Basta apontar o azeite. E até proteínas. Todas as leguminosas têm proteínas que estão associadas com uma bactéria que lhes dá o azoto. O que é que são as leguminosas? Feijões, ervilhas, grão de bico, as favas. Comer um prato de favas não é preciso pôr carne. Um prato de favas tem maior quantidade de proteínas do que grão de bico. E por isso hoje há pessoas que não gostam de matar os animais e eu só como plantas. Não é? Claro que os animais que não são capazes de fazer isto só têm uma solução. Têm que comer plantas, são os herbívoros. Ou então comerem animais que já comeram plantas, são os carnívoros. Ou fazer as duas coisas que nós fazemos isto. Mas as pessoas que não gostam de comer plantas, não gostam de matar animais, sai, eu só como plantas. Eu hoje posso escolher que quero comer proteínas, como um prato de feijão, ou como um prato de favas, quero comer gorduras, como nozes, como azeitonas, como gorduras, quero comer hidratos de carbono, como farinhas. Muito bem. Eu não gosto do nome que se dá a estas pessoas. Como é que eu chamo estas pessoas? Eu não chamo. Como é que eu chamo uma vaca e um burro que só come plantas? E então essas pessoas são herbívoras. O vegetariano foi uma palavra que inventaram para a gente ser diferente da vaca. Só eu digo aos meus amigos, só comem plantas. Opa, não venhas com conversa, estás como uma vaca, de maneira diferente. Só herbívoros. Ora bem, estamos entendidos. Portanto, as plantas não precisam nada dos outros. Basta-lhes estar ao sol. E mais, o que é que sai do tubo de escape? Elas fazem reações, o que é que sai? Oxigênio. Então as plantas, além de serem produtoras do biocombustível, da biomassa, que os animais não são capazes de fazer isto, estão a despoluir porque estão a tirar CO2 da atmosfera e são fábricas de oxigênio que nós precisamos para respirar. São fundamentais. Sem plantas, os animais não vão conseguir sobreviver. E as plantas estão-se neste índice para os animais. Sem os animais até se safam melhor que nós comem. Não precisam nada dos outros. Ora bem, mas nas plantas, e basta-lhes estar ao sol. Nas plantas acontece uma coisa interessante. Há diferenças muito importantes. Há plantas que só estão uma parte do ano ao sol. Desculpa, andei para trás. Há plantas que só estão uma parte do ano ao sol, como por exemplo o milho. O milho agora não está lá. O milho produz biomassa só durante 2 meses, em que a gente aproveita, come o fruto e dá o resto. O resto é tudo biocombustível. A gente está ahogado. Então a gente podia comer as folhas de milho, podia. É possível, aqui há uns anos, num país tão pobre, com tanta fome, que comiam as folhas de milho cozidas, faziam espargado. Nós aqui ainda estamos a escolher. Neste comemos o fruto e damos o resto ao gado. Há umas que a gente come as folhas. As couves. O que é que faz ao resto das couves? Vai para os patos e para as galinhas. É tudo biomassa. Há umas que a gente até come as flores dos grelos. E o resto vai para a lavagem do porco. Com fome comemos tudo. Na Amazónia eu comi folhas. Os macacos comiam as folhas e eu também as comia. Não é? Portanto, não é problema nenhum. Nós aqui, na abastança, estamos a escolher o que é que comemos. Ora bem. Pois, mas já tocou? É que o meu está assim, não sei. É aqui. Deixa
uma planta está mais tempo ao sol, está todo o ano ao sol, cresce mais. Quais são as plantas que estão sempre ao sol? E, portanto, têm que ser muito maiores do que o milho. São as árvores. Não é? As árvores. Portanto, uma árvore produz muito mais biomassa, portanto, pode alimentar muito mais animais e outros seres vivos, despolui muito mais do que uma erva e produz mais oxigênio do que uma erva. Por isso, um conjunto de árvores, que é uma floresta, é muitíssimo importante, porque é onde estão as maiores fábricas de oxigênio, despolui muito mais e podem lá ter muito mais animais e outros seres vivos, e por isso são os ecossistemas terrestres de maior biodiversidade. Sem florestas não vamos conseguir viver na Terra. E isto, os políticos mundiais esqueceram-se completamente. Temos cada vez menos florestas. E isto assusta-me brutalmente, porque eu vou todos os anos às florestas tropicais. E porquê que as florestas tropicais são mais importantes que as nossas florestas aqui? Vamos ver. As florestas tropicais, particularmente umas que estão aqui à volta do Equador, essas verdes, aqui assim em África, aqui na Ásia e ali na América do Sul, a Amazónia, estão abaixo e acima do Equador. Abaixo e acima do Equador, os dias são todos iguais. Todos os dias têm 12 horas de sol. Todos os dias, não há inverno, não há verão. Então, como tem muito mais sol e o sol está na vertical, as árvores são monstros brutais. Chegam a ter 120 metros de altura. Ou mais. A gente é que diz 120 metros ou mais. Não é? E tem ramos só no cimo. Agora vou experimentar. Só tem ramos no cimo. Aqui é que deve ser a ponteira, não é? É. Só tem ramos no cimo. Não tem ramos ao longo do tronco. E a gente, quando está lá em cima, olha para as pessoas, parecem formigas. Chegam lá e têm copas enormes. Eu conheço uma árvore cuja copa cobre uma aldeia inteira. Tem troncos de uma grossura brutal. Chegam a ter 6.000 toneladas. Uma árvore com 6.000 toneladas, quantos milhares de metros cúbicos de CO2 está tirada à atmosfera por dia? E quantos milhares de metros cúbicos de oxigênio está a dar? São as maiores fábricas de oxigênio que existem. E mais, como tem uma grande biomassa, podem alimentar animais de grande tonelagem, como, por exemplo, elefantes. Há uns milhares, já vão ver-vos daqui a bocado, milhares de búfalos. Se eu pusesse uma manada de elefantes num carvalhal dos Juris, no ano seguinte não tinha carvalhado. Porque não temos a produção de biomassa que têm as florestas tropicais. E, portanto, é onde estão as maiores fábricas de oxigênio que nós temos. E como elas estão a ser derrubadas numa velocidade maluca, sem estarem a ser replantadas, porque há países que sabem viver da floresta, os países tropicais não estão a saber viver da floresta. Vocês, há uma área de floresta que eu vos vou mostrar, que é esta aqui, à volta do Círculo Polar, tem sempre o mesmo número de árvores. Porque na Sibéria, na Finlândia, na Noruega, uma pessoa corta 1000 árvores para vender a madeira, só pode vender depois da fiscalização, ir ao seu terreno e verificar que plantou pelo menos 1100. Se cortou 2000, tem que plantar 2200. Umas não chegam ao estado adulto. E, portanto, tem sempre a mesma área de floresta. Cortam, plantam, cortam, plantam. E nos trópicos estão a cortar e não estão a replantar. E como agora há serras mecânicas e há catrapilas, eu tenho visto coisas diabólicas. Aqui a serrar, cortar, porque são árvores com 120 metros de altura, são 100 metros, sem nós nenhum, porque só têm ramos no cimo. São tábuas de 100 metros de comprimento sem um nó. É brutal. E isto é muito apetecível. Estão a cortar com uma velocidade maluca a área de um relevado de um campo de futebol em cada 10 segundos. E como a gente sabe qual é a área destas florestas, somou-se tudo,
fez-se a conta a esta velocidade e chegou-se à conclusão que se isto continua, entre 2045 e 2050 não há florestas tropicais. E então olho para os meus netos, quando venho de lá, terão oxigênio para viver? Quando chegarem à minha idade? Não sei. Isto é possível parar, é? É por isso que quando os políticos se reúnem para resolverem os problemas ambientais, reuniram-se já em Estocolmo, no Rio de Janeiro, em Joanesburgo, em Osaka, os ambientalistas vão lá para lhes explicar que é preciso parar e como é que se para isto. E eles ainda nunca chegaram a acordo. Porquê? Porque os corruptos não deixam, faltam sempre contra. Porque estão-se nas tintas para as gerações futuras. Isto é uma desgraça que está a acontecer. Eu não venho falar sobre isto e mostrar-vos fotografias horríveis. Mas só vos dou um exemplo. Quando eu comecei a minha carreira, estive na Costa do Marfim. Era um país florestal. Neste momento não tem 1 hectare de floresta. O deserto do Saara está a chegar ao Senegal. Só cortar sem plantar. Bom, vamos continuar. Portanto, ali é onde estão a maior biodiversidade está nestas florestas. Muito bem. Vamos fazer aqui um parênteses só para um elemento muito importante que se chama composto inorgânico, que eu chamo de composto orgânico, que é a água. Isto é uma queda numa floresta tropical, isto é uma queda numa floresta nossa. Nos trópicos, as quedas têm mais água que está sempre a chover lá. Ora bem, a água é fundamental. Não há vida na Terra sem água. Porquê? Não há nenhuma célula de nenhum ser vivo que não tenha no mínimo 50% de água. Eu peso 70 quilos. Metade de 70 quilos são 35 quilos. Pois o meu corpo tem 46 quilos de água. 60% do nosso corpo é água. E é por isso que há muita gente que faz greve de fome. O que é que faz com greve de fome? Põe os motores Orlantim, porque nós somos como os motores mecânicos. Eu acelero, o nosso móvel gasta mais. Quando ando a correr, estou a gastar mais. É por isso que os jogadores de futebol, os atletas têm que comer mais que os outros. Gastam mais combustível. Sabem quanto é que gasta um? Quanto é que perde? Quantos quilos perde um jogador de basquete? Daqueles jogos de basquete intensos? Em cada jogo, 8 a 12 quilos. Então tem que comer muito mais que nós. Porque é que quando param, não se podem esquecer que não podem continuar a comer como comiam, senão acumulam combustível. Claro. É por isso que os médicos dizem: está a ficar gordo, ande 1 hora por dia. Ande. Basta andar. Não é preciso comer menos, o que é preciso é gastar combustível. Eu corro 10 km por dia. E sei que tenho, fico com 1,5 kg menos. Depois perto. Tenho o mesmo peso que tinha quando era estudante universitário. Igual. Não me deixo. Não vou na conversa. Pronto. Então, faz greve de fome e o que é que faz um indivíduo sem greve de fome? Fica sentado, fica quieto ou deitado. Que é para pôr os motores ao Orlantim. Mas greve de cedo não há ninguém que faça. Não passava por 4 dias. Greve de cedo não há ninguém que faça. E há uma coisa que eu vos vou dizer, que vocês vão ser futuros pais e futuras mães. Agora já não acontece muito isso. Porque o que matava mais cá em Portugal quando não havia medicamentos não era a doença. Era esquecerem-se de dar água aos filhos. Porquê? Antigamente, quando uma criança tinha febre, como é que se fazia? Fazia-se. Punham muitos cobertores, que era para transpirar, para sair a maleita. Ainda hoje temos a mania de dizer: estás constipado, abafa-te, que é para transpirar. Avinha-te, que é para ter o álcool, que é um desinfetante. E abafa-te, avinha-te e não sei qual é o outro, que é comer, que era preciso. Bom. E então, às vezes, as crianças, ainda coitadinhas, sem falarem: está com febre, vamos fazê-lo transpirar. E então punham no berço um dos cobertores. E a criança ia ficando cada vez pior porque tinha sede. E então, está pior, mais cobertores. Morriam à sede. Morriam porque não lhes davam água. Claro, quando a criança mama não é preciso dar-lhe água. Mas agora, quando vocês estiverem miúdos, estiverem filhos: estou com febre e tal, olha, antes de irmos ao médico, bebe já um copo de água.
estou com dor de cabeça. Ou estou com uma dor de dentes. Olha, vamos ao dentista, mas bebe já um copo de água. Água. Sempre. Sempre água. A água é fundamental. Ora bem, tanto que a gente, quando tem um acidente, ainda outro dia tive um acidente, fui para as urgências, primeira coisa, antes do médico me poder atender, deram-me soro. Puseram-me logo a soro. Que era para eu não desidratar e depois não ter um problema. Logo. O soro é fundamentalmente água, embora tenha outras coisas. Ora bem. Mas nós, aqui um bocado vamos ver que nós somos um animal especial. Os animais dependem da biodiversidade, mas nós dependemos da invada da biodiversidade. E na água também somos um animal especial. E eu fazia muito esta experiência nesta casa d'água. Sempre que passava nesta casa d'água, com os meus alunos, parava. Já é para sair? Não. Eu vou beber água. Não vá. Toma aqui. Os alunos levavam sempre uma garrafinha. Tem aqui água? Não, mas eu quero beber aquela. Para ouvir sempre a mesma pergunta. Mas olha lá, doutor Paiva, pode-se beber? Então parece que a gente não pode beber qualquer água. Não é? Por exemplo, nós temos aqui, eu estou aqui ao pé dos hipopótamos. Os hipopótamos estão dentro d'água. Urino, defecam, vêm as zebras, vêm os gnus, desculpa. Eu jogava com a minha cara. Vêm as zebras, vêm os gnus, vêm os elefantes, tomam banho nisto e bebem esta água. Se a gente bebesse, primeiro devia escrever uma carta à família e dizer assim: eu vou beber aqui uma água a Deus e já não tenho o meu regresso. Não é? Não posso beber a água da pocilga do porco e ele bebe. Não posso beber a água que está no babadouro da vaca. Que? Morríamos com micróbios. Morríamos com uma doença infecciosa. Muito bem, ou outra. E então, a gente tem que ter a água microbiologicamente pura, quer dizer, sem bactérias. Então é o que fazem nas piscinas. Põem lá uma substância química, porque há muita gente que urina dentro da piscina. Até podia fazer cocó dentro da piscina, que ele desaparecia com a substância química que lá está. E então as câmaras passaram a pôr essa substância química na água que vai sair na torneira, que era para a pessoa poder beber água. E a água estava potável, sem micróbios. Depois chegou-se à conclusão, atualmente, que não chega. Porquê? Porque as gerações anteriores à minha, e na minha isto ainda não está completo, esqueceram-se que é o que sai por todos os esgotos, todos os tubos de escape, o nosso tubo de escape, juntam-se todos e vão num esgoto. Tubos de escape das fábricas, tubos de escape dos automóveis, esses produtos químicos estão a ficar todos na atmosfera e na água dos rios. E a água que está no globo, nesta gaiola, é toda a mesma. Sai das fontes, vai até o mar, evapora-se, condensa-se, cai, sob a forma de chuva. E as pessoas convenciam-se que a água das chuvas era limpa. Portanto, que o meu pai usava a água das chuvas para pôr nas baterias. Hoje não podia fazer isso. Porque nós emitimos para a atmosfera, as gerações anteriores, até à minha, emitiram para a atmosfera 72 mil produtos químicos que não estavam lá. A atmosfera está cheia de produtos químicos, está porca. Estamos agora a usar filtros nas fábricas, a tratar os esgotos. Só agora, os esgotos da nossa capital, Lisboa, só este ano é que tiveram uma estação de tratamento, ali no centro do Tejo. Aquilo era inundar o Tejo de porcaria, que agora já apareceram golfinhos. O Tejo está lá dentro. Portanto, porquê que não se fazia isso? Porque só se pensava no dinheiro. Por filtros, gasta-se dinheiro. Em vez de ganhar 50 milhões, ter 50 milhões de euros de lucro, tinham só 48 milhões. Gastavam 2 milhões em filtros. Tem que usar. E os tubos de escape dos automóveis têm que estar a usar uns absorventes da poluição. Portanto, nós ainda não temos o nosso país com todos os esgotos com estações de tratamento. Ainda há, de vez em quando houve, a Ribeira dos Milagres, ou a Ribeira não sei quanto, ficou toda poluída porque por as suiniculturas que ainda não fazem tratamento, só se pensa no lucro.
E a água é toda a mesma. E eu já demonstrei que a água das chuvas, que a gente chama, se passou a chamar chuva ácida. E já ouvi, isso falou-se muito aqui há uns anos, agora está-se a falar menos porquê? Porque estamos a usar os filtros que não se usavam. E eu um dia apanhei uma água em Coimbra, eu não chamo de chuva ácida, chamo de chuva porca, que não tem só ácido. Vocês já sabem o que é o pH. O pH do vinagre é 3,5. Eu apanhei a água das chuvas em Coimbra com 3,1. Se a gente não pode beber vinagre, bebendo aquela água da chuva, queimava o esófago. Caiu em Coimbra. 3,1. Portanto, nós somos um animal que tem que ter água potável, quimicamente e microbiologicamente. É por isso que agora as câmaras todas têm que tratar a água de maneira a que, quando sai na torneira, não traga produtos químicos dissolvidos, nem traga bactérias e vírus. E pode-se beber. Mas mesmo assim, às vezes descuidam-se. Há 2 anos, houve 5 câmaras em que a água da torneira estava a sair com arsénico. O arsénico ia provocar cancros anos depois nas pessoas. Anos depois. Não é logo. A doença não aparece logo. É só para vocês se lembrarem que nós temos que beber água limpa. Mas como é que a gente está a fazer? Eu tenho cuidado. Quando janto só fruta, não deixo que a louça vá para a máquina. Não é preciso detergente para lavar uma louça só com fruta. Água corrente. E outra coisa que eu vos vou pedir, quero ter um parênteses que eu vos vou fazer. Não façam o que as mamães da minha geração faziam. Dar um galinho ao bebê, um shampoo, agora outro shampoo, um shampoo para a cabeça, um shampoo para o corpo. Estão a misturar duas substâncias. Estão a provocar uma reação química. Estão a formar-se outros compostos. E às vezes dizem assim, tomei um banho com shampoos, a casa de banho ficou com um cheiro agradável. Detetou. Eu tive uma sobrinha que misturou 3 detergentes. Produziu um gás inodoro e invisível e morreu 2 meses depois, com 25 anos. Produz sempre uma sobrancelha. Então não usa o shampoo, qual? Usa o shampoo, limpa e depois usa o sabonete. Ou usa o sabonete, limpa e depois usa o shampoo. Nunca usem as 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. E particularmente estão a dar banho a um bebê que tem menor biomassa. Nunca façam isso. E as senhoras das limpezas das escolas têm a mania de usar detergentes, de misturar detergentes. E há um detergente que elas misturam que produzem sempre esse gás com que a minha sobrinha morreu. Sempre. Simplesmente em pequena quantidade. E porquê que a minha sobrinha morreu? Porque a minha sobrinha chegou da viagem de núpcias, ainda tinha um dia antes de férias, antes de licença, antes de ir para o emprego, e resolveu ficar em casa, o marido foi trabalhar, e limpar as paredes da casa que tinha alugado. Misturou os 3 detergentes na banheira. E teve todo o dia a limpar as paredes, todo o dia a aspirar aquilo. Eu sei que gás é, porque fizemos a experiência no laboratório químico. Isto tipo para levantar um processo aos produtores de detergentes. Mas não ganhava nada com isso. Todos eles têm escrito em letras pequeninas não misturar. Mas está lá em letras pequeninas, mas está lá. Não mistura. Nunca misturem detergentes. Nunca misturem shampoos. Nunca misturem sabonetes. Particularmente, quando vocês derem banho aos vossos filhinhos pequeninos. Não estou a dizer para não usar shampoo. Usa, limpa e depois usa outro. Entendido? São reações químicas. E podem produzir, às vezes, vêm da casa de banho já cheira bem a casa de banho. Aí produziram um gás que deram por ele. Mas ela produziu um gás que não é inodoro. Não tem cheiro. E invisível. Ela não viu. Teve todo o dia a respirar aqui. Portanto, água limpa. E a gente tem que sujá-la o menos possível porque ela é sempre a mesma que está cá na cara. E estamos metidos dentro da gaiola. E se nós emporcalharmos isso, eu conheço uma ilha nos Açores que todas as fontes não têm água potável. Todas, sem exceção nenhuma. Portanto, todas poluídas com produto químico. Já viram agora aí no país, já vi algumas fontes no campo, e lá um letreiro da Junta de Freguesia não potável.
estava a esquecer. Pronto. Vamos então à biodiversidade. Agora vou-vos mostrar que na água somos um animal especial que precisa de água limpa, potável. E na biodiversidade somos um animal especial porque dependemos da elevada biodiversidade. Então vou-vos demonstrar isto de 3 maneiras. Primeira maneira. Vocês sabem que não havia, a Terra esteve muitos milhões de anos quando se formou sem vida. E portanto, a vida aparece a certa altura, portanto, a Terra não estava tão consolidada como está hoje, apesar de hoje não estar ainda consolidada, ainda há muitos fenómenos de vulcanismo e muitos fenómenos de tremores de terra, ela ainda não está fixa, não está consolidada, mas nessa altura havia muito mais desses fenómenos, e portanto, muito mais emanações de gases e muito mais energia que saía da Terra. E a água estava quente, estava quente, estava cheia de energia. E desses produtos químicos que iam para a atmosfera, muitos tinham carbono, e hidrogênio, e oxigênio, e azoto, caíram com a água das chuvas, na água, carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto, formaram-se as primeiras proteínas, formaram-se os primeiros seres vivos. Vai haver permuta genética, e vão-se formando, durante milhões de anos, novos seres vivos. A biodiversidade foi aumentando. Aumentou sempre. A gente sabe que não. Houve épocas em que desapareceram grandes grupos de animais, grandes grupos de plantas. Quando desapareceram os dinossauros, desapareceram, por exemplo, grupos brutais de plantas, meditadas, desapareceram todas. Não foi só os dinossauros, desapareceram muitos outros seres vivos, mas ficaram cá uns outros, que vão outra vez agora permutar geneticamente durante milhares de anos e a biodiversidade voltou a subir. Então ainda se formaram novos dinossauros porquê? Não calhou, não sei se vão formar. Daqui a milhões de anos, não sei se vão aparecer outra vez dinossauros. A permuta genética está a continuar. Houve 5 fenómenos desses, diminuições drásticas de biodiversidade. Uma, essa que a gente sabe, desapareceram os trilobites todas, depois a biodiversidade voltava a subir. Outra, esta dos dinossauros. E quando a biodiversidade, na história, no entretanto acabou por ir aumentando, quando a biodiversidade tinha um máximo de valor, quando na Terra havia o máximo de espécies de animais, de plantas e todos os seres vivos, aparece a espécie humana. Então a gente aparece na Terra quando havia o máximo de biodiversidade. Primeiro indicativo, dependemos da elevada biodiversidade. Onde é que a gente aparece? Apareceu em África, apareceu na Europa, apareceu na Austrália, apareceu na América. Não, nós hoje sabemos que nos formamos aqui em África, nesta zona, onde há muita água, muitos lagos. Este lago é maior que todo o nosso Alentejo, não é? Muitos lagos e laguinhos, e ao lado, as florestas tropicais. As florestas tropicais são os ecossistemas terrestres de maior biodiversidade. Foi aí que a gente se formou. E junto a essas florestas, que têm muita água e que têm uma elevada biodiversidade, há muitos animais à volta, não é? Só aqui estão mais de uma dúzia de animais: o rinoceronte, o pato, o ganso, o pelicano, o búfalo, as garças, ali estão zebras, ali estão flamingos e o peixe. Só aqui uma coisa. E de cada uma, se isto ainda lá está agora, foi aí quando a gente apareceu. E de cada uma, milhares. Milhares de búfalos, de gnus, milhares de búfalos, milhares de flamingos, milhares de peixes. Portanto, nós formamos junto aos ecossistemas terrestres na zona de elevada biodiversidade. Muito bem. E como, no princípio, a gente via estes animais, mas nós não comíamos. Nós somos um animal de savana. Nós somos um animal que, de produção direta, nós formamos na savana. Mas vivíamos da floresta. Como? Íamos lá apanhar as coisas. Então, os índios vivem na floresta. Os índios não vivem dentro da floresta. Os índios vivem em clareiras, vão à floresta buscar as coisas e voltam para a clareira. Se fôssemos um animal de floresta, como é o gorila, como é o chimpanzé, tínhamos as 4 patas no mesmo tamanho. Mais ou menos, que era para subir e descer árvores. E nós temos a produção direta, que era da savana, que era vazio. Olha, vem lá os leões, toca a fugir. Não é? Ora bem, mas, e víamos esses animais todos e não comíamos os animais que não éramos caçadores. Vocês vejam, um gorila só come vegetais.
Nós fomos assim, fomos herbívoros. Mas nessa altura não sabíamos que havia plantas que produzem proteínas. Portanto, não nos desenvolvíamos muito. E dizem os antropólogos, que são cientistas que estudam a espécie humana, que quando começamos a comer carne, que proteínas, portanto, as circunvoluções cerebrais foram-se desenvolvendo durante milhares de anos e fomos dando espécies cada vez mais inteligentes. Mas como é que não sabia caçar de estes animais, mas não podíamos fazer como faziam os leões, caçar. Mas vimos que havia uns animais, porque nós não tínhamos garras nem dentes caninos para a luta corpo a corpo poder caçar. Mas havia uns animais que iam comer o resto. A gente via que os chacais iam roer os ossos, partir os ossos, os sabutos iam comer o resto, as hienas iam comer o resto, foi o que a gente fez. Como é que a gente sabe? Ao lado dos ossos deste Homo, que ainda não era Homo sapiens, era Homo habilis, eu mandei fazer esta figura, que é uma zebra que tinha sido comida por leões e está lá o Homo habilis a raspar os ossos. Como é que a gente sabe? Porque ao lado dos ossos fossilizados do Homo habilis estavam os ossos fossilizados dos animais que a gente comia. E esses ossos estavam raspados. E ao lado estavam as peças que a gente utilizava para raspar. Porquê? Somos o único animal que guarda coisas. Nenhum animal guarda coisas. Porquê? Porque as coisas não servem para comer, não servem para viver. E usam coisas. O abutre do Egito usa quando não consegue partir os ovos, os ovos dos animais, das outras aves que come, agarra numa pedra, levanta do chão, deixa cair, parte o ovo e come. Não leva a pedra para o ninho, põe debaixo da árvore, chama lá que eu preciso de pedra para amanhã. Não? O chimpanzé também usa uns paus para tirar umas lagartas e comer, mas não guarda o pau para o dia seguinte. Nós guardamos coisas. Isto está no nosso DNA. Fiz uma experiência com uma neta minha quando era pequenina. Está no nosso DNA. Todos que estão aqui nesta sala têm as suas coisas. E às vezes são tão ávidos das coisas que nem gostam de encostar ao irmão e à irmã. E a gente vê, às vezes, os miúdos, as mães dizem assim: o que é que vocês as duas estão aí a retirar uma com a outra? Oh mãe, é que esta boneca é minha e ela quer a boneca. E boneca serve para viver? Não, não há nenhum animal que guarde bonecas. Não há nenhum animal que guarde coisas, património material. Nós somos o único que guarda património material. Património material não serve para viver. Dinheiro é património material. E não se pode, eu já uma vez disse ao indivíduo rico: opa, como lá umas notas, a ver se sabes. E portanto, temos a sorte de estar no nosso DNA e guardávamos isso. Então, ao lado estavam estas pedras, e estas pedras eram para raspar. Depois damos origem a uma espécie mais inteligente, que já usava uns paus, e na ponta dos paus amarrava isto. Para quê? Porque quando eu tirei esta fotografia, estas zebras, e nos que ali estavam, eu estava à espera que viessem beber, que era para tirar uma fotografia mais bonita. E então, os animais estavam muito excitados. Eu descobri mais tarde que estavam excitados, porque estavam numa matilha de leões escondida, à espera que eles estivessem entretidos, e depois, a beber, depois saltaram e caçaram. Foi o que a gente fez, escondia-se, e quando os animais iam beber, atirávamos aqueles paus, que tinham aquelas coisas aguçadas na ponta, espatávamos no corpo do animal, e depois íamos correr atrás do animal, porque o animal ia perdendo sangue. O sangue é que distribui o biocombustível por todas as células. E a certa altura, o motor do coração parava, porque não tinha combustível. Foi assim que os pescadores dos Açores pescavam baleias. Tiravam um arpão, amarravam com uma corda o arpão à canoa, e a baleia ia puxando o barco, ia puxando, mas a baleia ia perdendo sangue até que morria. Foi assim que a gente caçava. Caçávamos depois à distância. E ainda hoje caçamos à distância. Porquê? Porque não somos carnívoros. Não temos garras, nem caninos para ter luta corpo a corpo. E foi assim. E vamos lá pensar um bocadinho. O que é que era mais fácil de caçar?
Um animal de grande porte ou os animais pequeninos? Qual era mais fácil de acertar dos arpões? Os grandes. Fizemos desaparecer, quando a gente começou a caçar, fez logo desaparecer. A maior girafa que existia em África já lá não está. Querem ver um animal já existente com a Homo sapiens e que desapareceu e que temos ainda hoje um animal mais ou menos do mesmo tamanho, mas que ainda cá está. O elefante e o mamute. O mamute já desapareceu, mas o elefante ainda cá está. O elefante vive nestes sítios abertos. Foge. O mamute estava na neve. E na neve arrancar é muito difícil. Já cá não está. Foi logo. E é muito fácil também de raciocinar. Porque que a gente... Porque além de ter maior volume, era o que demorava mais tempo a arrancar. Vocês têm um semáforo que está no vermelho, está um caminhão de tiro, está um automóvel, está uma moto para arrancar. O semáforo passa a verde, quem arranca primeiro? Eu não vi ossos fossilizados de gazelas ao lado dos ossos fossilizados do Homo habilis, não estavam. Eles não caçavam gazelas, porque as gazelas parecem balas. Entendidos? Pronto. Então, passamos a ter um animal que come de tudo. Pronto. Agora, porquê que a gente se tomou aqui, junto aos ecossistemas derivados da biodiversidade, porquê que fomos fugindo para o sul, para o norte, vamos atravessar aqui a zona do Mar Vermelho que não existia, vamos chegar à Austrália a 40 mil anos, vamos andando por aí fora, até chegar à América há cerca de 20 mil anos. Porquê? Porque somos como um animal que ainda hoje somos, em muitos sítios. Aí vais-te casar, então arranjas casa, casamento, apartamento. Não é? Não fica no mesmo sítio. E antigamente não tínhamos casa. Era ali que a gente vivia na savana. Vou aqui pescar, que antigamente tínhamos mais que uma mulher, ainda temos em muitos sítios, éramos uma espécie assim. Queres? Vais para o outro lado, que esta biodiversidade é para mim. E então a gente foi. Depois os filhos deste para o outro, os filhos deste para o outro. Foi assim que a gente teve que ir para outros sítios, porque o dono daquela biodiversidade não nos deixava estar ali. Entendido? Muito bem. Quando a gente atravessa isto aqui, esta zona aqui, vai para uma zona onde está a Arábia, onde está a Jordânia, o Iêmen, a Palestina, a Terra Santa, o Egito, que não têm biodiversidade. Mas éramos já tão inteligentes que vamos fazer uma coisa que mais nenhum animal faz. Vamos domesticar animais e reproduzi-los. Vamos domesticar plantas e reproduzi-los. É um animal que produz a biodiversidade que precisa para combustível. Uma vaca está a comer a erva de um prado, mas não a semeou. A gente está a comer couves, alguém a plantou. A gente está a comer fruta, alguém as plantou. Portanto, agora, é muito fácil. Quais são os primeiros animais que a gente domestica para comer? São daqui, dali ou dali? Claro que são aqueles, não é? Não é preciso ler nada, livro nenhum para saber isto. Olhem para o presépio. O que é que lá está? Os animais importantes nessa altura. A ovelha dava leite, carne e lã ao vestuário. A vaca dava leite, carne e couro para as sandálias. E o burro, que era o trator, para lavar o cão. E que plantas é que lá estão? No Alcorão, na Bíblia, que plantas estão? O que é importante na Igreja Católica? E no Alcorão? O pão. Porque o trigo era dali. O trigo, o figo, as tâmaras, a uva, cadê o vinho? A Igreja ainda hoje usa. Já acabava. Muito bem. Portanto, depois fomos andando e fomos aumentando a biodiversidade e infelizmente está a diminuir atualmente. Agora só quero dar exemplo que nós temos que proteger todas as espécies. Mesmo aquelas que nós julgamos que não nos interessam. Que nós dependemos da elevada biodiversidade. Vocês sabem que a maioria dos medicamentos são extraídos das plantas. E que os medicamentos são tóxicos. Quando a indústria farmacêutica descobriu que os medicamentos são tóxicos, começou a estudar os venenos na natureza. Extrai venenos. O veneno da cobra é extraído das cobras, das víboras, para fazer medicamentos para doenças do foro cardiovascular. Para o coração, para outras coisas. E então, nós tínhamos cá uma árvore que, quando eu quis a proteger, ninguém a queria. Chamaram-me muitos nomes. Porque
Essa árvore, que é o teixo, tem veneno, a urina dela é muito venenosa, chama-se taxina. E esse veneno existe em toda a planta. 10 miligramas de uma folha tem suficiente taxina para matar uma pessoa. E as sementes são do tamanho mais pequenino que um grão de milho. Tem veneno suficiente para matar uma dúzia de pessoas. E começaram a estudar este veneno a partir de 1962. Foram dar injeções a ratos, é assim que se faz, o rato morria. E foram desdobrando a substância até que chegaram a uma substância a que chamaram taxol. Lá está o azoto, não é? Chamaram taxol e verificaram que o taxol já não matava o rato. Não matava o rato. Então foram provocar doenças aos ratos. Foram provocar tumores aos ratos. E verificaram que, dando em pequenas quantidades, as células do tumor que estavam doentes não se dividiam. E foram experimentar provocar cancros. Verificaram que as células do cancro não se dividiam. Então o cancro não aumentava de tamanho e tinha outra vantagem. Como não se formavam novas células de cancro, não eram arrastadas pelo sangue para aparecer cancro no outro lado, que são as metástases. Isto demorou cerca de 30 e tal anos e estavam para desistir, porque no entretanto desses 30 e tal anos apareceram outras substâncias para tratar o cancro, chama-se quimioterapia, para tratar o cancro menos tóxicas. Mas resolveram experimentar com um cancro que não tinha cura possível. É um cancro que eu já não vou morrer. É um cancro da juventude. É um cancro do aparelho sexual. O cancro do ovário, o cancro do testículo. Quando aparecia um jovem com cancro do testículo, era morte certa, não merecia a pena fazer tratamentos. Faziam-lhe um tratamento só para durar mais um tempo, era cerca de 2 anos. Tive um amigo que morreu com um cancro desse. Hoje não morria. Pronto. E foram experimentar esse cancro. Curado. Do rato passaram para o cão, do cão para o chimpanzé, está-se em 1994, e aparece um atleta americano que estava a treinar para vir para as provas da Europa com um cancro desses. E desistiu. Desistiu de vir para a Europa. No entretanto, tem uns amigos, entre os amigos, um médico que lhe diz: tiveste um azar danado. Daqui a uns anos é capaz de haver um medicamento que cure isso. E contou-lhe a história. Ele foi ao hospital e eu já disse isso, não é? Já me ofereci para experiências. Olha, eu sei que vou morrer, portanto vocês estão com receio de usar essa substância na espécie humana porque pode matar. Eu faço uma experiência comigo. Assinou os papéis, fizeram uma experiência com ele, curou-se, depois disso ganhou 7 voltas à França. E muito do dinheiro que ganha dá para o laboratório. Chama-se Armstrong. E esse medicamento, não há hoje nenhum instituto de oncologia que não use esse medicamento, Taxol. E hoje, eu tive amigas minhas que morreram com cancro da mama. Hoje, há muita gente que já não morre de cancro da mama, que está a ser usado para outros tipos de cancro, da mama, do pulmão e de outros tipos de cancro. Portanto, uma planta que ninguém queria proteger, que é brutalmente venenosa, basta um cavalo comesse um bocadinho de folhas, morre logo. Hoje está protegidíssimo. Porque, a partir dela, e hoje já há um medicamento artificial, não é? Chama-se Taxotere. E agora só dar exemplo de um animal. Há um animal que existe, um lagarto que existe na zona fronteiriça do México e sul dos Estados Unidos, onde há gado. E o lagarto não faz mal nenhum, mas se uma cabra o pisa, ele vê-se para trás, morde, mata o lagarto. O pastor, se o pisa, também pode matar o pastor sempre que os viam matar, porque hoje é expressamente proibido matar. Foram estudar veneno que tinha o lagarto. Os lagartos são répteis, os répteis só têm veneno as cobras. O lagarto produz uma substância na gengiva que é um estimulante. Quando morde, passa para o sangue do animal e vai estimular as células do pâncreas a produzir insulina. E como vocês sabem, a insulina é uma substância química que controla o açúcar no sangue. Então, o animal produz tanta insulina que acaba com o açúcar no sangue. O açúcar é um combustível. Fica sem combustível o sangue e o coração para. Nós sabemos que a diabetes é uma doença em que as pessoas não produzem insulina suficiente. Há diabetes tipo 1 que o pâncreas já não funciona, mas há diabetes tipo 2 em que o pâncreas funciona mal. Foram experimentar esta substância nessa diabetes tipo 2 e a partir de 2007 há um novo medicamento para a diabetes tipo 2, dieta, e hoje é expressamente proibido matar o lagarto. Que nós dependemos
derivada via decisão. Não se esqueçam disso. Muito obrigado.